da manhã, 12 graus e 7 décimos é a temperatura. Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, né? Já conversamos ali um pouquinho. Bom dia oficialmente agora. Tudo bom, Rita? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem? Pois é, semana passada a gente não se viu, né? Mas bons motivos. Eu estava em Manaus, lá participando do seminário da Segurança Pública, e vocês na Feira do Livro, que também foi um sucesso gigantesco. Nós ficamos muito faceiros, assim, muito satisfeitos com o retorno das avaliações em geral de público, dos organizadores sobre essa Feira do Livro, que ela pareceu maior do que as dos outros anos e mais integrativa, com mais gente participando. Então, talvez porque o tempo ajudou também. Feira do Livro sempre traz chuva consigo, e nessa edição teve chuva em num dia, me parece, mas na quinta, sexta e sábado e domingo não choveu. Então foi um atrativo para a população, para a comunidade, e fica mais um aprendizado e mais um legado bem interessante. Foi muito bom mesmo, grande evento. A gente até não colocou na pauta aqui hoje, já faz uma semana que tem tanta coisa que acontece, né? Mas na sexta passada o prefeito ainda estava lá em Manaus, falava agora há pouco sobre, né, a questão da culinária, mas como é que foi essa experiência, né, de apresentar a questão da segurança, de ser um case, né, nacional, mas também se viu outras coisas, né, vi que o prefeito andou se banhando lá no Rio, o que deu para trazer para cá também, não só o prefeito Marcelo Calmo, mas também o secretário Locatelli. E como é que foi o evento, né? O evento, assim, juntou secretários de segurança de Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, Coronel Ikeda iria representando, não foi até por causa do incidente em Teutônia, mas iria Rio Grande do Sul, Santa Catarina esteve lá, Espírito Santo, Minas Gerais, Acre, Amazônia, Amazonas e Lajeado como município. E a gente vê, então, um grupo muito qualificado de segurança pública do país e muito pouco tema sobre prevenção. E por isso que Lajeado vai e é convidado para os eventos, porque o Pacto Lajeado pela Paz ele se preocupa tanto quanto a aplicação da lei, como a prevenção. E, claro, são a cada evento, e a gente teve eventos tristes que aconteceram na semana nas escolas, principalmente da intervenção de quem a gente menos espera, são pais da comunidade escolar, em 2 episódios distintos, que nós fizemos questão de repudiar imediatamente tudo isso. Mas se a gente não tivesse o pacto, talvez a situação fosse mais grave. Então o pacto tem, e já entrando nessa pauta das escolas, que eu sei que também a gente vai falar um pouquinho, a gente traz esses episódios que são muito complicados de tu estar prevendo isso, que um pai de uma criança que vai na escola que tem acesso, né? Porque tem um filho na escola, vai se insurgir contra o aluno, o professor, enfim. Mas faz a gente repensar, e ter o pacto e ter essa possibilidade, ele abre a possibilidade da gente estar redesenhando, remodelando e se adaptando às necessidades, às exigências. E aí é uma das conclusões que a gente traz. Nós vamos ter também um braço do pacto voltado para os círculos de pais e mestres de cada uma das escolas, que são entidades muito atuantes, muito participativas, que estão dentro do seio de cada uma das escolas, e esse é outro grande objetivo, unir a comunidade escolar, tanto o aluno, quanto o professor, quanto a família. Então, vem um projeto novo aí, e acho que vai ser de entrega bem interessante também. Como é que funciona? Porque eu tenho as dúvidas se os pais que fazem esse tipo de ação vão se condicionar aí, num encontro, num círculo de pais. São pessoas que não querem saber de ajuda, que elas acham que elas têm a razão. Normalmente, né, prefeito, vai ter uma obrigação, vocês têm que ir, ou pelo menos quem cometeu algum tipo de ato diferente vai ter que ir, senão o filho também não vai poder. É difícil punir o filho também na escola, mas como é que fazer para motivar essas pessoas ou convencê-las a participar desse tipo de formação? Eu tenho certeza assim, que o convencimento, quanto mais próximo de ti acontece o convite, mais fácil o convencimento. Então, o poder público fazendo um convite é uma situação. Agora, o pai do colega do teu filho te convidando para participar de uma reunião, participar do envolvimento, ele tem um poder de persuasão muito maior. Então, por isso que a gente está ainda tabulando e montando esse projeto,
Mas destes episódios que aconteceram, uma das lições são essas. Para quando que é o projeto? Está em fase de elaboração. Está a Secretaria de Educação, está a Tânia do Pacto, está o pessoal do Instituto Cidade Segura, está a Promotoria de Justiça também. Então, são elementos que a gente leva para a mesa e tenta montar um projeto que vai ter repercussão, sem dúvida, acredito que sim, porque quanto mais as famílias, os pais estiverem nas escolas, melhor o resultado, inclusive, do desempenho do filho. Ainda em relação à questão segurança, a Guarda Municipal, né, é um tema que a gente sempre traz também, sempre tem perguntas de ouvintes. Perfeito. É um tema que é muito importante que aconteça o debate, e é um tema que ele mexe na estrutura de cidade, e por outro lado, assim, a gente faz questão de ouvir esse debate todo e vai aumentando a nossa convicção. Quando o projeto foi, a convicção já era cristalina, mas ouvindo os contrapontos, nenhum dos contrapontos que surgem, eles fazem a gente pensar em rever alguma situação. Porque, como a gente fala, né, o pacto ele está estabelecido e a gente tem essa convicção. Se a gente for fazer uma pirâmide e a gente for dividir essa pirâmide em 3 partes, nós teremos lá no topo facção criminosa e crimes violentos. No meio, furto, roubo. Esses 2, eles têm que ser uma atuação muito profissional. Polícia Civil e Brigada Militar. E aí, na base dessa pirâmide, nós temos os problemas de cidade e hoje existe um limbo jurídico para ver quem atuar, que são os pequenos delitos e perturbação do sossego público. A Brigada Militar não age no pequeno delito. Não tem quantidade e capacidade para intervir em perturbação do sossego público e em pequeno delito. O agente de trânsito, ele não tem essa atribuição. Então, fazer essa migração da estrutura do trânsito para a Guarda Municipal e a gente abarcar esse lacuna jurídica e tá agindo aqui também, aumenta com certeza a segurança da cidade. E a gente sabe que estão acontecendo debates, né? Em que estágio está esse projeto na Câmara de Vereadores? Até eu estive na CIL nessa semana e tomei conhecimento que vai ter uma reunião com o Fórum das Entidades para debater. Perfeito. Isso foi solicitado depois? Não teria que ter já havido antes esse encaminhamento? Ou vocês só perceberam essa movimentação depois de encaminhar o projeto e aí as entidades começaram a vir procurar a Prefeitura também? É um processo natural, é um processo de debate. O tema Guarda Municipal ele não é novo. Desde o surgimento do pacto, uma das solicitações assim do projeto é a constituição da Guarda Municipal e a gente foi aguardando para que se pudesse fazer a segurança para migrar o agente de trânsito para uma estrutura de guarda. Esse foi o grande objetivo nosso e a partir do momento que se teve a segurança para fazer isso, o projeto teve sequência. Eu escuto muito falando da repercussão financeira que a Guarda cria, mas o último concurso público para agente de trânsito, ele foi de 2010. Se a gente simplesmente fizer a reposição, esquece a guarda, se a gente fizer a reposição do quadro de agentes de trânsito, que desde 2010 não tem concurso, nós precisaremos botar esses 13 servidores que está no projeto. E o cálculo do impacto destes 13 servidores é muito perto do cálculo do impacto para a constituição da Guarda Municipal. Então, por outro lado, saúde, segurança e educação são as 3 áreas que a gente sempre trabalhou e desde da campanha de 2016 sempre fez questão de ressaltar que são as 3 áreas prioritárias. Lajeado tem um suporte e uma saúde financeira que comportam o investimento e é uma qualificação, então, nessa área tão primordial que é a segurança pública. Um outro tema, prefeito, esse levantado também na Câmara de Vereadores, em relação à infestação de verminose no loteamento 17, Sim. que fica lá no Morro 25. Sim, no Morro 25. O loteamento 17 é um dos 2 quilombos que existem constituídos em Lajeado. Então, do loteamento 17, no Morro 25, e no Planalto, no bairro Planalto. E essas casas elas foram construídas talvez há 15, 20 anos pelo poder público. E com o aumento destas famílias, com a deterioração das casas também, há necessidade de uma nova concepção de quilombo. Esse projeto está em execução, a gente pretende pôr em licitação
ainda esse ano, então, a construção de novas casas. Com isso, aquele loteamento, aquele local, e aí constrói as novas casas e quando as casas estão prontas, faz a mudança desse quilombo para a nova residência. E ali onde é o quilombo hoje, passa a patrola, derruba tudo e aí vê qual é a melhor alternativa. Se fazer uma praça ou trabalhar com novos projetos habitacionais. Recursos municipais ou Recursos as municipais. pessoas vão ter que pagar também Esses por algo? recursos municipais. E estamos falando de quantas famílias? São 21 casas que estão previstas. Hoje são 13 casas. Então também há famílias, há núcleos familiares agrupados nessas 13 casas hoje existentes. Pergunta aqui sobre a situação e perspectiva também em relação à AEGEA. Quando deve se resolver, se tem algum prazo e o que o prefeito, o que Lajeado entende como adequado os critérios que devam ser atendidos? Nós recebemos nesta semana, assim que houve a assinatura do contrato, houve então a desruptura do sigilo desse processo de concessão da Corsã. Então a gente oficiou a AGERGS e nesta semana a gente recebeu o retorno sobre alguns dados de Lajeado que são importantes então para fazer análise de como fica o contrato de abastecimento de água e esgoto que Lajeado tem. De antemão, a gente não vai ficar desassistido porque o contrato é válido até 2032. Então, mesmo que não se faça nenhum movimento, segue a responsabilidade da EGEA por cumprir os termos desse contrato. O que a empresa agora ela procura o município é para que assine uma prorrogação desse contrato e que antecipe investimentos. Então, são alguns elementos que estão em análise e de qualquer forma, é uma garantia de que a população não fica desassistida. E do nosso lado, o contraponto é que é uma sensação de ter sido enganado nesses anos todos de contrato com a Corsã, porque não se fez investimento nenhum no tratamento de esgoto. Mas como o marco regulatório já tem um prazo, ok, é 32? Distante, mas tem muita coisa para fazer, né? 33, né? 32, 33. É justamente quando vence o contrato município e Corsã. Vocês trabalham com algum prazo em relação à EGEA? Não, é um prazo de convicção que precisa ser formada. Então nós temos assim um elemento de uma sensação, uma certeza de descumprimento do contrato até agora. E então, causas para a rescisão do contrato. Por outro lado, também, essa nova perspectiva de privatização da companhia, que é algo que era fundamental, sob pena de a gente ficar mais tantos anos com essa lenga-lenga que a Corsã fazia antes em Lajeado. Vamos atender a audiência, Rita? Tem muitas perguntas chegando, Vamos né, lá. Ricardo? Semana passada, retrasado, quando o prefeito esteve aqui, até teve uma ouvinte que ficou bastante chateada, dizendo que não ia mais escutar a rádio. Não dá para a gente trazer todas as perguntas. E até eu falei para ela, me comprometi, se estiver nos escutando, não me lembro agora o nome dela, manda aí que nós ficamos de colocar no ar a pergunta para o prefeito. Mas eu falei, tem que mandar de novo. Vamos lá, então. Uma pergunta para o prefeito, por que Lajeado tem só uma rua que desce os carros e para subir tem 3? E também melhorar as lixeiras das ruas do centro. Vem a cobrança, mas vem depois do que ele diz. E parabéns ao melhor prefeito que Lajeado já teve. Se fosse se candidatar de novo, votaria de novo em você, pois até hoje nenhum prefeito fez por Lajeado o que o prefeito Marcelo Calmo fez. Sheila Cristina é que manda o recado aqui. Vamos lá, o acesso ao centro. A gente tem a Benjamin, que é a via mais larga de acesso ao centro. E, por outro lado, as ruas que sobem, elas são vias simples. A gente tem alguns trajetos alternativos para chegar ao centro. Então, por exemplo, se eu venho da montanha, a Avenida 7 de Setembro, por exemplo, ela vem até a Minuano e depois, pegando a Carlos Porfírio, se chega na região central com facilidade. Por isso que a gente fez a pavimentação da Cristiano... Não é Cristiano Green, é Cristiano Green. Fez uma paralela lá, a 7, que também chega no centro. E, então, para buscar rotas alternativas de chegada ao centro. E não tem previsão assim ou estudo para mudar essa sistemática de ruas descendo e ruas subindo. A Gladi, do bairro Bom Pastor, ela gostaria de agradecer ao prefeito por ter averiguado sobre a situação da demanda que ela mencionou em uma das outras edições do programa.
As lixeiras das quais ela havia falado foram substituídas nessa semana. Isso lá no bairro joia. Bom Pastor. Que joia. E também tem um comentário aqui do Paulo da Silva de Lajeado. Ele escreveu: guarda tem que ser armada. Falando em relação à guarda tem essa municipal. previsão também. O projeto de lei tem essa previsão. Tem algumas situações bem pontuais, né? O Beckman, por exemplo, ele diz... gostaria que questionassem o prefeito quando vão arrumar esse calçamento na Francisco Oscar Carnal em frente ao estabelecimento dele, né? Foto Arte Beckman. Faz 6 semanas que arrancaram o calçamento e recolocaram a calçada, atrapalhando. Ou precisamos trancar a rua com elas para resolver. Tem um monte de pedras ali assim na calçada, né? Eu até vou ver a foto. Depois eu posso passar. Joia. O Jaime Borger, que é o presidente da Associação de Moradores lá do bairro Floresta, também nos passou uma foto aqui, até já mostramos antes de começar a entrevista por um prefeito. Ele está reclamando de fios que estão muito baixos, próximo aonde foi construída ali a rótula na 453, né, por parte da EGR, junto à rua João Valdir Fleck. Os fios estão muito baixos. Perguntei para ele se seria de energia ou de internet. Ele disse que seria de internet. Aí não é com a prefeitura, prefeito? Ele disse que ele já informou até o secretário Medonho. Isso, a responsabilidade pela locação dos postes é da concessionária. Então, ali, provavelmente, a Sertel tem que agir ou, então, determinar que quem colocou inadequadamente essa fiação que faça a correção. Mas a gente aciona também a Sertel. Faz esse reforço, como o Jaime encaminhou. Aqui a ouvinte, ela se identificou, mas pediu para que a gente não falasse o nome dela no ar. Ela mora na rua Carlos Expor Filho. Queria saber até quando a prefeitura vai permitir as carretas da BRF manobrarem na rua ou estão esperando uma morte. Comentário da ouvinte. As carretas elas vão seguir manobrando ali porque é o acesso à empresa, né? Então... não tem previsão de alterar esse fluxo. O que a gente vai trabalhar ali na Casa de Porfírio, sim, é uma reforma daquela pavimentação. É uma pavimentação que tá, pelo uso todo, ela está defasada, sim, e agora em setembro vai ser feita uma operação para melhoria da pavimentação lá na Casa de Porfírio. O Celemar diz: o dinheiro que você gastou com a viagem é válido, mas as ruas de Lajeado estão um caos de buracos. Prioridade é prioridade, é o que diz ele, reclamando dos buracos aqui. Nós não gastamos nada com a viagem, porque foi a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas que pagou a passagem de avião, pagou a estadia, então não teve custo nenhum para os cofres municipais. Por outro lado, vamos fazer a operação tapa-buraco, sim. A gente terceirizou principalmente nas pavimentações asfálticas para fazer esses pequenos consertos. E hoje as equipes estão trabalhando principalmente lá na Pedro Teobaldo, que está passando por um processo de alargamento. E aí está se fazendo conventos. E está se fazendo também a correção desses buracos para fazer a entrega em boas condições daquela via. Vamos lá, sugestão de asfaltar a rua Carlos Jacob Killing, que vai da Avenida Benjamin à rua Presidente Castelo Branco, acesso direto para aquela área, até a rodoviária e fórum, e seria uma rota alternativa muito válida para ir até o Montanha. Deixa eu ver o nome dele aqui, o Marco Birk manda o recado, ele que é de Lajeado. Nós assim, falando um pouquinho de Montanha, nós tivemos ontem, inclusive, uma reunião com Sinduscom, apresentando uma proposta legislativa que o município está elaborando para incentivar aos proprietários que façam a destinação do recuo viário para que o município possa fazer o alargamento das vias determinadas. Nesse primeiro momento, Benjamin, Pasqualini, e o proprietário ele seria, então, ressarcido através de índices construtivos para aplicação no terreno, ou a possibilidade de venda destes índices construtivos para aplicação em outras áreas da cidade. Nós fizemos uma reunião ontem de construção, nós apresentamos a ideia para o Sinduscom, então é uma parte agora de construção, e tem mais alguns detalhes na lei, como isenção de PTU por determinado período sobre lote, mas considerando que o grande benefício de mobilidade, e mesmo que a pessoa destine a área, o imóvel valoriza pela sequência de mobilidade que fica na frente do seu imóvel. Aí, em relação às casas ali do loteamento 17, né, o ouvinte Luiz de Lajeado, ele diz que a médio prazo as casas do Quilombo já não serão suficientes, daí farão mais casas.
é uma demanda que é crescente, permanente. E aí também, ouvinte, na nossa live no Facebook, a Eliane Nascimento, onde serão construídas essas 21 casas e para onde vai esse quilombo? A ideia é seguir no bairro Morro 25. Na proximidade ali do loteamento. Em área pública. E a gente tem trabalhado agora em alguns projetos habitacionais para oferecimento da população. Então, a gente fez cadastro de áreas junto ao Ministério, junto ao governo federal. Estamos aguardando a engenharia da Caixa vir vistoriar, então é possível que a gente tenha um novo programa habitacional sendo lançado imediatamente. Tivemos sequência daquele programa verde-amarelo, da Casa Verde-Amarela, que a gente noticiou antes da eleição federal que aconteceu no ano passado. E agora, em 45 dias, as famílias que foram cadastradas, elas começam a ser chamadas para trabalhar com regularização fundiária, inclusive a possibilidade, naquelas que foram cadastradas, de um recurso financeiro para regularização de banheiros ou pequenas ampliações nas casas. E também estamos agendando reunião com a Caixa Econômica Federal para tratar de parceria entre Prefeitura, Caixa e empreendedor. A ideia é que o município ofereça o terreno e o empreendedor, então, constrói e, através da Caixa, financie para as famílias esses conjuntos habitacionais. Então, são ações bem importantes a nível de habitação no município que vem aí nos próximos meses. Sempre rende com o prefeito, né? Muitas mensagens chegando, a gente não vai conseguir atender a todos, mas a Inês e a Neca se manifestando que temos que ter respeito com professores, elas dizem que, né, professor acima de tudo, não concordam com o que aconteceu aqui na cidade. E aí outras duas aqui que só para, vamos trazer aqui de ouvintes, saída e entrada da Arnoldo Uri para Expor Filho. A previsão de alguma mudança para melhorar tem o prédio em construção que fecha a entrada para Expor Filho, a Rejane, do Jardim do Cedro. O Paulo César Gross, gostaria de pedir para o senhor prefeito por que as faixas elevadas são tão quadradas, chega a dar solavancos no carro. E a Tassiane Silva, do bairro Santo Antônio, a Rua Maria Joana de Freitas, precisa de reparos urgentes. Já foi feito abaixo-assinado, há muito movimento no local. Demandas. Meu Deus! Muitas demandas. Não, vamos levar essas demandas todas. E é muito legal essa possibilidade de estar ouvindo e esse acesso via rádio. A gente gosta muito, vamos dar sequência. Tá certo, muito obrigada. Valeu. Prefeito Marcelo Calmo, conosco sempre às sextas-feiras. Bom fim de semana. Bom final de semana a vocês também. Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, conversando conosco. 11h07, 15 graus é a temperatura.